Já esse homicídio acabou de ser esclarecido. A princípio era um crime de morte suspeita, mas apuramos tratar-se de um homicídio qualificado, homicídio doloso, o envolvimento de duas pessoas no crime. Após prévia investigação, desde o início havia suspeita em cima da viúva. A viúva era a principal suspeita, a polícia não tinha falado nada porque nós estávamos em fase de investigação. E após o trabalho de inteligência, nós chegamos à autoria, não há dúvidas do envolvimento da viúva, que a Milene foi ela que matou o marido juntamente com a filha dela, a filha menor de 17 anos. Segundo agora o interrogatório e a oitiva delas, a Milene está negando ter matado, ela disse apenas que ela participou da ocultação do cadáver. Quem matou foi a Letícia, ela fala que foi a Letícia quem desferiu os golpes de faca, foram 3 golpes que vitimaram que foram desferidos na vítima, e depois elas ocultaram o cadáver, colocando plástico em volta do cadáver e levando até o local na tentativa de enterrá-lo. Antes disso, durante 3 meses nós apuramos aqui numa prévia investigação que havia conversas entre mãe e filha na tentativa de matar a vítima durante esses meses. A vítima tinha uma certa quantia em dinheiro, que estava fazendo uma reforma numa casa na cidade de Uberaba, Minas Gerais, para onde ela mudaria com a família. E a Milena, segundo consta, não queria mudar-se para Uberaba. Então, e a vítima estava gastando todo o dinheiro, a reserva que eles tinham em caixa. A partir de então, isso estava trazendo descontentamento e havia uma dívida por parte de Milena, conforme ela relata aqui nos autos. Essa dívida ela contraiu, ela tinha que pagar. E como o marido estava gastando dinheiro na reforma da casa, e ela havia emprestado esse certo valor, ela acabou planejando a morte do marido para ficar livre e ficar com uma certa quantia. Teve participação de mais alguma pessoa nesse crime? A participação é da filha dela. Segundo consta, foi a filha que desferiu os golpes de faca. Ela e a filha vinham planejando, inclusive há informações através da parte de inteligência de que elas falavam como deveriam fazer. A princípio seriam facadas. A vítima lecionava na Universidade Federal de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, e ela vinha de Uberaba para São Carlos. E a menina, por 3 vezes, pegou carona com a vítima na cidade de Ribeirão Preto, onde ela ia na casa do namorado, e queria, no caminho, matar a vítima. Essa era a intenção, mas ela não teve coragem, porque a vítima passou a tratá-la bem, e dentro de uma relação entre padrasto e enteada, ela acabou se descorajando e não efetuando o crime naqueles dias. Doutor, como foi a desova do corpo? Depois disso, eu já vou entrar nessa parte, depois disso, ela continuou colocando substâncias, a menina relatou aqui na presença das conselheiras tutelares, ela colocou diversas substâncias medicamentosas na vítima, e na tentativa de que a vítima morresse, foi dando aos poucos, colocava no suco, mas isso não surtiu efeito. A vítima teve alguns mal súbitos, mas nada grave. Depois disso, elas planejaram que iriam esfaquear a vítima. Aqui tem diálogos onde ela manda afiar 3 facas, que era para utilizar como instrumentos do crime. E depois, no dia do crime, elas usaram essa faca. Ela tentou também comprar um revólver calibre 38, fez contato com o integrante do PCC, aqui está constando nos autos isso, na tentativa de comprar um revólver, uma arma de fogo. Mas ela não conseguiu, porque ela tentou até conversar com essa pessoa para que essa pessoa matasse a vítima, mas a pessoa parece que não aceitou, então ela acabou, ela e a filha mesmo, praticando, planejando e executando o crime. São conversas telefônicas? São a parte de inteligência que a polícia vai preservar para que demais outros crimes sejam esclarecidos, porque se tudo que a gente usar na parte de inteligência a gente acabar divulgando, eu vou acabar dando armas para a bandidagem. Isso a gente vai evitar, não falar como chegamos na apuração desse crime. A vítima foi morta dentro da casa, ela foi morta na sala, a facadas. A vítima tomou alguma substância, ela ficou meio que desacordada, depois ela desferiu vários golpes de faca na vítima, foram 3. A vítima ainda tentou reagir. Depois de efetuar esses 3 golpes, a vítima ficou caída, agonizando por cerca de 10 minutos. O crime ocorreu no dia do fato, dia 18, às 10h30 da manhã, segundo a jovem já relatou. Depois disso, a mãe dela, juntamente com ela, saíram, foram até o Varjão. No Varjão, elas compraram uma pá para abrir uma cova e enterrar o corpo. Voltaram para o local
embalaram o corpo com sacos plásticos e também fita crepe que elas estavam utilizando para embalar algumas mercadorias que ela iria fazer a mudança. Depois colocaram o corpo, entraram com o carro de ré na garagem, colocaram o corpo dentro do carro, levaram até o local onde o carro foi encontrado. A menina fala que ela abriu a cova, lá o local é areioso, ela fala que ela cavou, abriu a cova naquele local e elas iriam colocar o corpo dentro dessa vala, dessa cova. Mas a hora que elas foram tirar o corpo começou a sangrar demais e manchou todo o carro. Então as manchas ficaram no carro e elas viram que iria ficar vestígios. Então havia impressões digitais de ambas do veículo e como a viúva é advogada, ela é formada, ela tem conhecimento jurídico, elas acabaram decidindo em atear e incendiar fogo no veículo naquele local. A criança assistiu a toda a situação, doutor? Como é que foi? A criança, de 5 anos. Não, eles têm um filho de 5 anos, que é o Matheus. O Matheus ele estava dormindo no quarto, ele estava assistindo televisão na hora que o pai dele foi morto. E depois, quando elas foram desovar o corpo, elas aplicaram uma substância para o menino, ministraram uma substância e ele acabou dormindo. Elas foram, desovaram o cadáver, voltaram no local e o menino se encontrava dormindo. Que local foi os golpes da facada no corpo? Ela disse que uma foi na região abdominal, foi tudo na região. Uma foi abdominal e as duas nas laterais do corpo. Todos desferidos pela menor? Segundo a menor, sim. Foi ela que desferiu os 3 golpes, de fato. O que acontece com elas duas agora? Foi decretada a prisão temporária, nós representamos ao juiz da comarca. A terceira vara já decretou a prisão temporária da mãe. E com relação à menor, saiu a custódia dela pelo juiz da vara da infância, 45 dias. Elas vão ficar presas, né, um período de investigação, para nós concluirmos. Agora há necessidade de ser feito alguns exames complementares no local, na casa, porque a casa ainda se encontra alocada, ela iria devolver, ainda não devolver esse imóvel, porque ela alegava que ela ia mudar naqueles dias. Nós verificamos aqui que elas protelaram a mudança, enganaram a vítima, ficaram alegando que o caminhão estava atrasando, segundo os próprios diálogos. Elas atrasaram a vinda do caminhão, que era para dar tempo de executar a vítima, matando-a. Doutor, após o crime, o que elas alegaram para a polícia? O que elas relataram? No dia do crime, elas alegaram que a vítima iria atrás de um caminhoneiro para fazer o carreto, o transporte daqui para Uberaba, da mudança, depois passaria na USP, onde ele é pós-doutorado, se despediria de alguns amigos universitários do local e doutores, e depois ele sairia e ela alegou que ele iria comprar uma porção de maconha. Então ela deu 3 afirmativas aqui que nós fomos checar, e nenhuma delas estava batendo. Primeiro que ele não foi atrás do caminhoneiro. Segundo que ele não foi se despedir de ninguém da USP. Com relação a ele ser usuário, sim, ele até era usuário de maconha, isso nós não podemos negar que já está nos autos. Mas ele não teria saído naquele dia para fazer uso nem comprar entorpecente. Doutor, o caso Ioki e caso Suzana Ristófilo, se assemelha a esse crime? Eu não vou fazer comparação, acho que... Ela demonstrou frieza nesses primeiros depoimentos, isso ajudou na investigação e na conclusão? Ela demonstrou, desde o primeiro dia, quando eu cheguei, porque após a gente encontrar, a polícia encontrar o carro incinerado no local totalmente carbonizado, eu fui até a casa delas. E ela disse que eu cheguei depois de 1 hora que ela havia acabado de chegar em casa. Ela falou que ela tinha dispensado o carro lá e elas vieram a pé. Elas alegam que elas estavam sozinhas, vieram a pé caminhando de lá até a casa dela. E ela falou que depois de 1 hora mais ou menos eu cheguei no local. Eu tinha acabado de acontecer o crime, aí elas foram evasivas, responderam muito por cima, não demonstraram qualquer tipo de sentimento, nem arrependimento, nem hoje, nenhuma delas. A menina é totalmente fria, falou que não expressa nenhum tipo de sentimento em relação ao padrasto, apesar de falar pai, 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 mas o pai ela só matou o pai. O senhor pretende fazer reconstituição do crime? Não, acho que não há necessidade, as provas que tem nos autos são bem claras, não há dúvida do envolvimento de ambas no crime, né? Acho que a menor agora vai ser custodiada, ela já está custodiada e acredito que vai ser concedido um encaminhamento para a Fundação Casa Feminina. E com relação ao maior, no final, que é a mãe, ela vai ser indiciada pelo crime de homicídio qualificado, duplamente qualificado, combinado com concurso de pessoas, corrupção de menores e ocultação de cadáver. E ela nós representaremos pela prisão preventiva no final.
O serviço de inteligência da Polícia Civil foi de fundamental importância, doutor? Sim, todo o trabalho aqui que é feito pela DIG, a maioria desses casos graves, a gente usa o trabalho de inteligência. É que a gente acaba não relatando como se deu, a forma que se deu e o que foi feito, para que a gente não municie os criminosos, eles ficam armados e saibam como se safar de vários crimes. Toda a parte de informática, toda a parte de inteligência, ela é feita para os dois lados, tanto para o bem como para o mal. Então, tudo aquilo que a gente falar, daquilo que a gente divulgar, a gente pode acabar armando e municiando. Doutor, a família da vítima já suspeitava que a mulher e a filha pudessem ter participação? Não. A família, no dia que eles vieram fazer o reconhecimento cadavérico, eles acreditavam que a versão prestada pela viúva era suspeita. Inclusive a mãe, o irmão, a mãe do professor, o cunhado acabou falando que o que ela estava falando já estava bem suspeito. Porque ela era evasiva, ela falava algumas coisas que não condiziam. E a frieza também do relacionamento também ajudou também a reforçar isso. Isso, e depois você verificou, a partir do momento que você chega no local, você vai passar uma notícia, o carro foi carbonizado, a primeira preocupação é o carro de quem é o carro? É do meu marido. E como ele está? Que situação? Não, ali foi todo mundo muito calmo. A hora que eu cheguei e passei essa informação para ela, na hora que eu passei a informação que tinha sido localizado um veículo queimado, a menina veio, ela tinha guardado, ela tinha ido colocar a cachorra para dentro, ela me atendeu na garagem, não entrei na casa, fiquei do lado externo, estava com uma equipe da funerária no local, o Felipe, e no que ela nos atendeu, eu passei a informação de que queria saber de quem era a propriedade do veículo, quem estava na posse do veículo, ela falou que era o marido, mas que ele tinha saído e que não sabia que hora que ele voltava. E aí eu falei que o carro estava queimado, a menina tinha trancado a cachorra, com a cachorra grande, ela foi colocar a cachorra na sala, ela voltou e ela já chegou na mãe e já começou a consolar a mãe de uma forma duvidosa, como se ela soubesse já estava acontecendo. A mãe já começou a acariciar, gesticular com a mãe, uma situação que ela nem sabia, nem tinha falado que tinha encontrado um corpo dentro do carro. Então aquilo já levou uma grande suspeita em relação à menina. Por isso que nós acabamos trabalhando a primeira hipótese em cima disso. Não descartei o caso de latrocínio, que era o que elas queriam dizer, porque elas alegavam que ele teria, a primeira afirmativa eu não tinha dito no começo, ela alegava que ele tinha saído para comprar droga, ele tinha ido numa boca de droga e que ele tinha R$1.000 em dinheiro, que provavelmente algum traficante teria pego ele e matado. Era essa a versão que elas queriam trazer às investigações. Qual a cidade que elas vão, a gente já sabe? Qual cidade? Para onde elas vão ser transferidas, vão ser levadas? Elas vão ficar agora na cadeia de Ribeirão Bonito, né? E depois vai ser encaminhada, assim que sair a prisão preventiva, para o sistema penitenciário. Só para a gente completar, você falou que teve uma motivação financeira do dinheiro que seria para a reforma da casa. A gente sabe, pode falar esse valor? Não, o valor eu não sei em específico porque não foi falado. Fala-se muito em dinheiro, mas não fala-se o quanto. A vítima tinha seguro de vida, valor alto? Segundo consta, não. A vítima era professor universitário e tinha um salário funcionário público. Acho que é isso. Obrigado, doutor. Ela está lá. Doutor, só uma pergunta. Ela respondeu qual crime mesmo? A mãe vai responder qual crime? Vai responder por homicídio qualificado, duplamente As qualificado. imagens do comando VP. ocultação Aconteceu, de cadáver está na tela do comando. E